Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula continuamos vendo mais algumas fórmulas para calcular a área de figuras planas. Começando aqui com a área do paralelogramo. Bom, talvez todos não tenham ouvido falar ainda no paralelogramo, mas que figura é essa? Paralelogramo é um quadrilátero, é uma figura que tem 4 lados, em que os seus lados opostos são paralelos. Por exemplo, esse lado de baixo ele é paralelo com o de cima. Esse lado é paralelo com esse. Então, os que são opostos são paralelos uns com os outros. Tá? Então, é fácil identificar o paralelogramo se a gente comparar ele, às vezes, com um retângulo. A diferença é que o retângulo ele é reto. Tá? Então, os seus lados são sempre retos. Tá? No caso do paralelogramo, é como se ele fosse inclinado. Então, é como se ele fosse um retângulo, só que ele fosse inclinado para o lado ou para o outro. Tá? Então, ele pode ser assim, inclinado para o outro lado. Ele pode ser maior também, assim. Ó, como se fosse um retângulo e ele tivesse inclinado. Tá? Não é tão difícil de identificar. Bom, os elementos dele, assim como no retângulo, são a base e a altura. Tá? Então, se você quiser calcular a área dele, também vai ser base vezes altura. Tá? Essa também vai ser a fórmula para calcular a área do paralelogramo, do mesmo jeito do retângulo. Então, um exemplo. Digamos que a gente tem esse paralelogramo com a base de 6,2 metros e a altura de 2 metros. Se eu quiser calcular a sua área, só multiplicar. Base 6,2 vezes a altura 2. 6,2 vezes 2 vai dar 12,4. Unidade de medida, metros quadrados. Então, aí o exemplo do paralelogramo. E um triângulo? Bom, o triângulo é uma figura de 3 lados apenas, né? E também ele possui uma base e uma altura. No caso do triângulo, observe que nem sempre a altura vai ser a medida desse lado, porque normalmente esse lado ele pode vir inclinado. Então a altura é uma medida reta. Tá? Observar isso. Para calcular a sua área, é só multiplicar base vezes altura, como a gente vinha fazendo antes? Não. Por quê? Ao multiplicar base vezes altura, a gente vai estar calculando a área de um paralelogramo, de um retângulo, ou seja, é mais área do que um triângulo. É uma figura maior. O que é que acontece? Todo triângulo, ele se você pegar o triângulo e repetir ele aqui do lado, você vai ver que vai formar um paralelogramo. Então, um triângulo ele é sempre a metade de um paralelogramo. Tá? Então, o que é que acontece? Se você calcula base vezes altura, você está calculando a área do paralelogramo. Só que o triângulo é a metade disso. Então, o que é que faz aqui? Ó? Divide por 2. Já que o triângulo é a metade de um paralelogramo, é só dividir por 2. Tá? Então, primeira coisa, só é multiplicar base vezes altura, do mesmo jeito aqui. Só que sempre que for um triângulo, você vai ter que dividir por 2. Tá? Então, por exemplo, pegarmos esse triângulo, ó, a área vai ser o quê? Base 12 vezes a altura 5, só que tem que dividir por 2. Aí vai ficar 12 vezes 5, 60, dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. 30 o quê? Metros quadrados, tá? Bom, aqui
Para complementar os exercícios, os dois outros exercícios do outro vídeo, mais esses dois aqui. Tá? Então é 3 e 4, porque já tem 2 no outro vídeo. Tá? Então é para complementar. São 4 exercícios que vocês vão responder e vão mandar para mim, certo? Os dois do outro e esses dois. Vocês respondem tudo numa folha, tiram foto e me mandam, certo? Em dupla, tá? Então vocês podem fazer esses exercícios em dupla. Combina com algum colega e responderem para me mandar até a data que eu vou colocar lá no grupo, por e-mail que eu também vou colocar lá, certo?